Fala galera, estreando aqui no YouTube e nesse primeiro vídeo eu vou passar uma visão geral de como funciona o Cota Milhas. Para quem ainda não conhece, o Cota Milhas monitora as principais empresas que compram milhas e usa o Telegram como canal de comunicação. Ele foi criado tendo como base dois princípios: lucrar mais na venda de milhas e economizar tempo monitorando preços. Para explicar melhor as funcionalidades, eu vou agrupar o conteúdo nos seguintes tópicos: abertura e fechamento de dia, alertas de variação de preços, classificação por cores e pontos importantes. E agora vamos para a tela para ficar mais fácil de entender. Então vamos começar com a abertura e o fechamento de dia. Então aqui a gente tem a abertura de dia. Ela acontece todo dia às 8 da manhã e o fechamento acontece todo dia às 10 da noite. Esse tipo de alerta, ele exibe informações completas do mercado nesse horário. Ele tem dois agrupamentos. O primeiro é o ranking. O ranking é agrupado por programa e ele é ordenado de forma decrescente por preço de cada empresa compradora. Ele exibe os melhores preços e, consequentemente, os maiores prazos de cada uma dessas empresas. Ele geralmente é usado para quem não tem preço de vender, as pessoas que estão dispostas a esperar um tempo maior para conseguir o melhor preço do mercado. O outro agrupamento é o de prazos secundários. Ele tem todos os prazos, exceto o de maior preço, que já é exibido lá no ranking. Eles são agrupados por empresa e por programa. E os preços também são ordenados de forma decrescente. Então, por exemplo, no caso da ROD, no momento da gravação desse vídeo, o maior prazo deles, e naturalmente o maior preço, é o de 150 dias, que já fica lá em cima do ranking. E os demais prazos deles ficam aqui embaixo, nos prazos secundários. O agrupamento de prazo secundário, ele foi pensado para quem se preocupa mais com prazo, quem tem mais pressa de vender. A gente criou um critério para reduzir o tamanho das mensagens de abertura e fechamento de dia. Esse critério, ele mostra os prazos secundários só de algumas empresas. No caso, são as empresas que estão no top 4 do ranking. Então, com essa redução de tamanho, fica mais fácil de ler as mensagens. Elas ficam mais curtas e elas agrupam só as informações mais relevantes. Então, vejam aqui que no caso da Buy, ela tem apenas no prazo secundário a Azul e a TAP. Por quê? Porque a Latam e a Gol, ela não está no top 4. Então, se a gente olhar aqui, ela não está no top 4 da Gol e não está no top 4 da Latam. Mas na TAP, ela está, e na Azul ela também está. E repare que algumas empresas não têm prazos secundários, tá? Como é o caso da One e da Bank. Então elas nem aparecem lá embaixo nos prazos secundários. Além dessas informações atualizadas do mercado de milhas, a abertura e fechamento também mostram um extrato do que aconteceu desde o último alerta desse tipo. Ou seja, a abertura de dia mostra as alterações que ocorreram desde o fechamento do dia anterior. E o fechamento de dia mostra todas as alterações que aconteceram desde a abertura desse dia. Então vejam aqui que essas setas indicando uma baixa ou uma alta, isso representa uma alteração que aconteceu no período. No caso aqui, como é um fechamento de dia, essa alteração aconteceu ao longo do dia, desde a abertura de dia. Ela também exibe aqui as alterações de prazo secundário também. E veja que é exibido todas as alterações, não só as maiores que 20 centavos, mas todas. Bom, com isso a gente fecha essa parte aqui de abertura e fechamento. E agora a gente vai falar sobre os alertas de variação de preço. A gente sabe que a abertura e o fechamento de dia mostram um extrato do que aconteceu no período. Só que o que acontece? Existem situações em que o preço sobe e em poucas horas ele baixa para o preço que estava, ou às vezes para um preço até mais baixo. Com isso, a janela de tempo pode ser curta, e se a gente for esperar, por exemplo, um fechamento de dia para saber que o preço foi alterado, pode não dar tempo de aproveitar a oportunidade. Então vamos imaginar aqui uma situação. Vamos pensar que um preço foi alterado às 10h20 da manhã. Se não existe o alerta de variação de preço, você só vai ficar sabendo dessa alteração lá no fechamento de dia, às 10 da noite. E aí, às vezes, por ser noite, na correria, você acaba não vendo esse alerta
você deixa para ver no dia seguinte. E aí pode passar até de 24 horas entre o momento em que o preço foi alterado e você ter ficado sabendo. E como essa janela é muito grande, você pode perder uma oportunidade de vender na alta. Um outro ponto importante é que é comum existirem variações de preço pouco relevantes, de 7, 3, às vezes até 1 centavo, principalmente da Max convencional. E se a gente não criar uma regra para filtrar isso, vai acabar com ser gerados muitos alertas no canal. Uma das preocupações que a gente tem é evitar gerar muito alerta no seu celular, porque isso vai reter a sua atenção e, como consequência, vai consumir o seu tempo. Então, para notificar apenas variações de preços relevantes, esse alerta tem que atender 2 critérios. A variação do maior preço tem que ser maior ou igual a 20 centavos, para mais ou para menos, e quando o preço entra, sai ou continua no top 4. Pessoal, as 2 regras precisam acontecer juntas para o alerta ser gerado. Então vamos ver isso na prática. Então veja aqui que no caso da Hot 150 dias da Smiles, teve uma alteração de preço de 17,80 para 18, ele alterou 20 centavos, então ele atendeu o primeiro critério. Já a segunda regra para emitir alerta, ela diz respeito ao top 4 do ranking. Então nesse caso, o preço era 17,80, virou 18. Então aqui no ranking, ele já era o maior preço a 17,80. Quando virou 18, ele continuou sendo o melhor preço. Então ele continuou no top 4. Então ele atendeu a segunda regra também. Por isso que foi gerado esse alerta. Então veja que essas regras de alerta de variação sempre estão vinculadas ao maior preço e ao maior prazo, né? Empresas como a Hot, a Max, elas costumam alterar todos os prazos que elas vão alterar juntos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a Hot alterou 150 dias para 18 e alterou 120 também, o 60, o 31. Só o 90 que ela não fez alteração. Eventualmente, pode ter uma alteração só de um prazo secundário. Então, por exemplo, pode ser que depois desse alerta aqui, que gerou essas alterações, pode ser que depois de um tempo ela altere esse 90 dias aqui. Não é comum, mas excepcionalmente pode acontecer. E se isso acontecer, não vai ser gerado alerta, tá? Porque o alerta está vinculado só à alteração do maior preço. Então, se no momento em que o maior prazo tiver uma alteração, os prazos secundários também alterarem, eles vão aparecer como está aqui nesse alerta, né? Aqui embaixo, os prazos secundários alterados. E por que a gente não emite alerta de prazo secundário? Porque se as empresas alterarem em momentos diferentes do dia cada um dos prazos, isso vai gerar um alerta separado para cada prazo e vai gerar um monte de notificação no celular. E esse excesso de notificações vai contra aquela ideia de economia de tempo que a gente já citou. Então veja que, por padrão, as alterações de preço acontecem juntas e estão vinculadas ao maior prazo. Por isso que agrupamos no alerta de maior preço e com isso evitamos muitas notificações. Se acontecer uma alteração isolada de prazo secundário, ela vai aparecer no próximo alerta, seja de abertura ou de fechamento de dia, o que acontecer primeiro. Então, continuando aqui, ao longo do dia tiveram vários alertas, esse aqui alterou todos os prazos, né? Então, olha quantas alterações aconteceram. Aí, no final do dia, veja que todas as alterações estão aqui, né? Até o prazo secundário. Então veja que foram 26 alterações nesse dia. Se a gente for separar a notificação para cada prazo, isso ia gerar 26 alertas diferentes. Então é muita coisa. Veja aqui que nesse alerta de fim de dia, ele mostra todas as alterações, inclusive as menores que 20 centavos, como esse exemplo aqui, que alterou apenas 5 centavos. Isso não gerou um alerta, primeiro porque ela não está no top 4, e segundo porque não atingiu o limite mínimo de 20 centavos. Mas mesmo assim, no final do dia, ela aparece aqui. Então eu finalizo aqui falando dos alertas de variação de preço e reafirmo a importância da gente notificar no momento que a gente identifica a variação. Pois se você ficar sabendo da variação apenas no final do dia, você pode perder boas oportunidades. E agora vamos para a classificação por cores. E afinal, o que são essas bolinhas coloridas?
A classificação por cores é mais uma exclusividade do Cotamilhas. A gente analisa o histórico dos 2 últimos meses para calcular a classificação do preço atual. E para isso, a gente usa uma métrica bastante conhecida no mercado financeiro, que é a MMA, Média Móvel Aritmética. Então, através dessas métricas, a gente cria as classificações, sendo azul para ótimo, verde para bom, amarelo para regular, vermelho para ruim e preto para péssimo. Então veja aqui nesse exemplo da tela que nós temos 2 empresas com preços iguais no mesmo programa e elas têm classificações diferentes. E por que isso acontece? Esse cálculo ele é feito por empresa compradora, por programa e por prazo. Então, por exemplo, no caso da Max, ela tem o histórico dela e esse histórico diz que o preço de 30 é azul nesse momento. E a One tem também o histórico exclusivo dela, daquele programa, daquele prazo, e isso diz que o preço de 30 nesse momento é amarelo, é regular. Então veja que esse cálculo ele é feito separadamente por programa, por empresa e por prazo. Então é por isso que o mesmo preço pode ter classificações diferentes. Em breve eu vou fazer um vídeo exclusivo para mostrar em detalhes como funciona a classificação por cores. E agora, os pontos importantes. Os preços exibidos são calculados com cotações de 100 mil pontos ou valor mais próximo de 100 mil disponíveis para cotação. Algumas empresas não disponibilizam a opção de cotação de 100 mil pontos. Isso é muito comum com a TAP. E nesse caso a gente usa o que tem de mais próximo, às vezes é 90 mil, 120 mil, 190 mil. A questão importante aqui é que as empresas variam o valor do milheiro a ser pago de acordo com o montante a ser vendido. Então, por exemplo, no momento da gravação desse vídeo, no caso da Hot, no programa Múltiplos da Latam, se você for vender de 12 mil pontos até 29 mil pontos, é um valor X. Se você for vender de 30 mil pontos até 700 mil pontos, que é o valor limite, vai ser um outro valor do milheiro que ela vai pagar. Então, como a gente cota com 100 mil pontos, nesse caso, o nosso preço representa a faixa de 30 mil até 700 mil. Então veja que esses 100 mil pontos que a gente usa como base para calcular o preço, ele representa uma faixa de valores definida por cada empresa compradora. Agora vamos lá no canal que eu vou mostrar onde a gente consulta essas informações. Então aqui no canal, a gente consegue verificar essas informações clicando nesse link aqui, ó, entenda como funciona, ou na mensagem fixada que fica lá em cima do canal. Então, clicando, a gente vai chegar nessa mensagem aqui. Essa mensagem ela tem toda a explicação, né? A questão dos 100 mil milhas que a gente utiliza e as faixas de valores que nosso preço representa. Periodicamente, a gente verifica as informações das faixas de valores e atualiza essa mensagem aqui fixada. No momento da gravação desse vídeo, a Max, por exemplo, ela não tem nenhum tipo de variação. Então, se você vender 30 mil milhas, 300 mil milhas, 500, 1 milhão, eles vão pagar o mesmo valor do milheiro para você. E repare que o valor do milheiro calculado com cotações de 100 mil milhas, ele abrange uma faixa de preço bem significativa. De qualquer forma, eu recomendo muito que sempre antes de você finalizar uma venda em uma dessas empresas, você faça a conta e veja se o valor do milheiro exibido ali é realmente o milheiro que você espera. Porque, excepcionalmente, você pode estar fora dessa faixa de preço que a gente anuncia. Um caso mais restrito de valores é a Tudo Azul na Hot. Então, veja que no momento da gravação desse vídeo, a faixa de valor ela vai de 31 mil a 100 mil. Então, nosso preço representa as cotações que estão dentro dessa faixa de valor, de 31 mil a 100 mil, no caso da Hot, no programa Tudo Azul. E aí pode surgir uma dúvida, por que a gente não exibe várias faixas de preço? Se a gente for fazer isso, a gente vai ter que emitir alerta por faixa de preço, vai ter que agrupar um conjunto de informações muito maiores, teriam muito mais alertas, e isso vai tomar o seu tempo e deixar as informações um pouco confusas. E a gente sabe que o programa Tudo Azul, ele não é um programa muito significativo para a venda de milhas, porque foram criadas algumas restrições desse programa. Então, fazer uma reformulação no Cotamilhas, aumentar o número de alertas, aumentar o número de informações na tela, em função de um programa que não tem expressividade na venda de milhas nesse formato de venda, não parece ser uma boa ideia, pelo menos não agora.
Galera, eu passei uma visão geral de como as coisas funcionam para vocês poderem tirar o máximo proveito do canal. Embora algumas regras possam parecer um pouco confusas, no dia a dia você não tem que esquentar a cabeça com essas regras, ficar pensando nelas tecnicamente, nada disso. O importante é você estar lá no canal, acompanhar os alertas para ficar atualizado sobre o mercado de milhas. E lembrando que toda essa lógica ela foi criada para facilitar a sua vida e fazer você lucrar mais. Acompanhando o canal, você economiza até 90% do tempo gasto monitorando preços. E se você ainda não usa o Cota Milhas, eu vou deixar aqui embaixo e na descrição também o link do nosso site para você acessar o canal. Pessoal, peço para vocês compartilharem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem que vendem milhas, porque isso pode ser muito importante para elas e também ajuda a fortalecer a comunidade do Cota Milhas. Por último, peço que vocês curtam esse vídeo, assinem aqui o canal do YouTube para ficarem atualizados sobre dicas e novidades. E também comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam desse vídeo e possíveis dúvidas que vocês tenham. Galera, por hoje é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!